entendo que em nenhum momento haverá pressão pelo acordo. Agora, não se esqueçam de uma coisa. Hoje as representações de trabalhadores estão organizadas nacionalmente. Do debate sobre valores nacionalizados, vocês não escapam com acordo ou sem acordo. Não tem como. Os trabalhadores que hoje estão em Belo Monte vêm de outras obras onde alcançaram determinadas condições, que vão chegar lá, vão querer essas condições. O sindicato vai lutar por elas. Lá no Norte, no Nordeste, o sindicato vai lutar sim por melhorar o salário, por equiparar as melhores condições. O acordo não propõe, ele já é nacional, mas ele é nacional no sentido de criar um instrumental de diálogo. E pelo acordo, criar um instrumental de diálogo significa valorizar as diferenças regionais. Significa, inclusive, criar a possibilidade de que as diferenças regionais sejam respeitadas. Nós podemos ou não apostar no diálogo. Bom, paciência. Eu acho que os que apostam no diálogo acabam ganhando. Aqueles que não apostarem acabarão tendo mais problemas, mais enfrentamento, mais confronto. O que nós estamos propondo é exatamente o contrário. É minimizar o confronto e avançar no processo de negociação continuada. Eu não estou conseguindo entender aqui qual é a dificuldade de lidar com o diálogo permanente entre as partes. Eu não entendo essa dificuldade. Bem, talvez pelo fato de que a minha vida inteira eu passei negociando e dialogando, buscando soluções para os problemas, como continuo fazendo até hoje. Essa é a minha tarefa no governo, inclusive. Então, eu aposto sempre no exercício do diálogo. Agora, não se iludam, existia esse acordo ou não existia esse acordo, não livrará nenhuma empresa das reivindicações dos sindicatos para defender seus trabalhadores, filiados ou não filiados. Eles vão fazer, com ou sem acordo. Com acordo, possivelmente, as reivindicações têm um canal de diálogo adequado, tranquilo, sem conflito, valorizando o processo. Sem um acordo, vai fazer do mesmo jeito, possivelmente com mais confronto, mais enfrentamento, mais dificuldade de lado a lado. Essas questões têm que ser avaliadas e colocadas na balança. Qual é o tipo de relação que nós queremos, né? Até porque, no momento de expansão econômica que nós estamos vivendo, vocês me desculpem, todo mundo está se queixando que está faltando mão de obra. Estava e continua. E vai continuar. Porque o Brasil vai continuar investindo em infraestrutura, vai continuando investindo em programa de infraestrutura urbana, vai continuar crescendo. Então, agora, é isso que nós estamos propondo aqui, gente. O acordo é um instrumento de diálogo. Diálogo a ser praticado para encontrar soluções, distensionando o ambiente e as relações. Acreditem nisso. Veja, vocês têm uma dificuldade com a maneira que está redigida a cláusula. Está lá o debate colocado na mesa. Vamos continuar debatendo para ver se tem uma solução mais confortável. Agora, devagar com a dor. Representação no local de trabalho. A representação no local de trabalho é uma coisa que existe em todo lugar do mundo dito avançado e civilizado. Os sindicatos começam no local de trabalho. Por que é que eles começam no local de trabalho? Porque é no local de trabalho que estão os trabalhadores lá e que precisam ter as suas representações no sentido de estabelecer diálogo sobre seus problemas. É verdade que quando você contrata, já tem um contrato de trabalho pré-estabelecido. Mas se isso fosse tudo que gira no mundo do trabalho, estava bem. O problema é que não é assim que funciona na prática e no cotidiano. Na prática e no cotidiano acontece uma série de problemas que, se tratados de forma adequada, produzem um bom ambiente de trabalho. E quem é que tem mais legitimidade para dizer isso e negociar isso em nome dos trabalhadores que os seus representantes? Assim, simples. Os exemplos que eu tenho dos locais onde existe relação de trabalho, representação no local de trabalho,
são de um enorme avanço, do ponto de vista da relação, dos compromissos, da capacidade de negociação e das mudanças positivas. Positivas. E digo isso com experiência de causa. Minha origem sindical foi numa comissão de fábrica, cujo início foi conflituoso e que hoje negocia investimento, produtividade, como fazer para atrair investimento para a fábrica na região, onde a negociação foi evoluindo de forma continuada, mas a construção civil é diferente. A gente pega a obra, dali 6 meses ela não tem mais. É verdade. Mas durante esses 6 meses, tem conflito no local de trabalho, tem situação não resolvida, que precisa ser resolvida, que nem sempre é resolvida pelo trabalhador. Sabe como é que o trabalhador resolve? Termina a obra, ele vai para a justiça. Ele perde o emprego, ele vai para a justiça. Vai criar passivo, porque o problema não foi resolvido antes de forma adequada na visão dele. Estou dizendo nem se é justo ou não é justo ele ir. E cria um enorme passivo trabalhista. A representação no local de trabalho, na maioria das vezes, inclusive, evita passivo trabalhista, porque resolve lá. Incentiva a resolver no local de trabalho. E aquele passivo trabalhista acumulado, invariavelmente diminui quando não é extinto. Então, a representação sindical no local de trabalho é o que eu estou dizendo aqui. Qual era o grande debate? Foi a grande diferença entre a posição, inclusive, da CEBIC e a posição do Sinicom na mesa. O Sinicom claramente queria uma representação que fosse indicação do sindicato, porque ele não queria duplo comando na obra. De um lado o comando do sindicato, do outro lado o comando de uma representação. A diferença da posição do CEBIC é que ele queria que não, que fosse eleito pelos trabalhadores, independente da indicação do sindicato. Essa foi a diferença que teve. Não houve discordância quanto a ter representação. É essa discordância? Sim, mas essa foi uma das discordâncias que eu registrei. Essa discordância? E do tamanho também. Não, houve diferença sobre o tamanho e tal, mas também sobre a forma de escolha do representante. E essa foi expressa até o final. A forma que nós encontramos, que a indicação é do sindicato, mas que tem que ter algo... foi para exatamente evitar a história do duplo comando, você ter uma representação no gestor. Agora, veja, eu não tenho nenhum problema de debatermos no grupo de trabalho da CEBIC a melhor adequação da representação do trabalho à especificidade da CEBIC. E tenho certeza que os representantes dos trabalhadores também não têm, assim como os representantes dos empresários também não têm. Exatamente. É isso que importa. A proposta nossa para esse tema vai ser levada na próxima reunião. E é uma proposta que em nada prejudica a posição preferida pelo Sinicom, de indicação pelo sindicato, ou, no momento de adesão, a empresa poderá fazer uma Não opção vejo nenhum problema em fazer essa adequação. Outra, acabou. Não vejo absolutamente nenhum problema de, inclusive, termos um regimento adequado para a chamada construção pesada, as grandes obras, e ter um regimento adequado para o tema, para as obras de menor porte, assim por diante. Isso é perfeitamente possível e está previsto no escopo do diálogo. Eu queria deixa eu só retomar uma coisa aqui, que eu acho que a gente tem que, agora olhando para vocês, a gente tem, você falou bem, nós estamos num fórum que a gente tem que sair com algumas deliberações. Tá? Isso é importante. Eu acho que nós temos que entender que essa deliberação, desse diálogo, que o Feijó sempre está falando, nós temos que garantir que ele vai acontecer, que ele tem que continuar acontecendo. E a nossa deliberação aqui as nossas condições têm que ser muito bem colocadas. O Feijó acabou de afirmar que não vê nenhum problema com relação a essa representação. O que mais nós podemos fazer, e aí eu acho que, por isso que eu estou perguntando para vocês, para quando estivermos na mesa, podemos colocar. Está claro que o item 11 para nós realmente está diferente. Começou diferente, a gente mudou, mas, como você falou, houve um compromisso fora da reunião de que ele sairia. Isso ficou acordado. Mas, de novo, se nós continuarmos com esse diálogo,
tiraremos o item 11, vamos pedir para tirar o item 11. Isso é confortável para nós? Ou eventualmente, fica confortável? Eventualmente dá uma redação mais adequada. Aqui talvez tenha faltado uma outra palavra. Não, o Zé Paulo fez uma reflexão a respeito disso. Ele está coberto de razão. Nós sabemos que, a qualquer momento, o governo, enquanto contratante, poderá estimular. Não precisa escrever tal como está, porque escrevendo inverte-se o problema. Não é esse, Zé Paulo? O problema é que você cria uma outra situação. É uma linha de pensamento, de reflexão bastante interessante, e a gente vai ter oportunidade de discutir sobre isso. Faremos o debate na mesa. Vamos fazer esse debate. Sim, vamos fazer. Me preocupa bastante, ainda no item 11, quando a gente trata de obra pública. Não vai fazer parte do edital. Tá bom. Pior para mim. Porque depois você vem e fala assim, eu quero isso. E isso é custo. Quem vai pagar o custo? Vai responder o meu contratante. Está no seu BDI. É fácil. Meu BDI não cabe mais nada. Ele está esgoelado. Ô Jorge, você está me assustando, vou te dizer por quê. Você está partindo do princípio que todos tendo conhecimento do acordo, a lógica vai ser sempre a da não adesão. Ora, se a lógica for, isto aqui ajuda nas relações, pode avançar, melhorar o ambiente, eu tendo a aderir. Portanto, se isso tem algum tipo de custo, eu tendo a incluir. Agora, veja, você está partindo do princípio, não põe, porque isso aqui pode virar um custo, portanto, eu estou intuindo que a lógica é melhor não aderir. Não estou entendendo. Se a empresa fizer de livre e espontânea vontade, não tem custo, e se ela fizer porque está escrito que nós vamos fazer um esforço de caladeira, aí tem custo? Não. Se eu transmitir essa impressão, foi completamente errado. Porque o que eu disse repetindo as suas palavras, depois que ganhar, nós vamos lá atrás. E vamos forçar para assinar. Aí eu não falei em forçar. Nos transmitiu essa ideia. Eu não falei em forçar. A mim, o forçar, ficou transmitido aí. O forçar são vocês que estão dizendo. Insisto, num processo de diálogo não tem forçação. Ok? Perfeito. Rapidamente, por favor. Eu gostaria também que, na cláusula 8ª, que é a representação sindical, ela tem 6 itens, dos quais só um é o da representação. Os outros 5 são da garantia de como garantir a estabilidade do representante. 6. Dos 6, só um é a definição do representante, o resto é garantia. Isso é um outro passivo trabalhista adicional. Não é? Isso é um outro passivo trabalhista. A meu ver, eu tenho dúvidas do interesse do governo e das centrais sindicais se fossem retiradas a cláusula 8ª e a 11ª, se existiria ainda interesse nesse compromisso nacional. Não, porque já houve uma primeira rodada aí de uns 3, né? O que ocorre, o secretário, nós, da construção civil, que temos nossa massa grande de trabalhadores, fomos chamados, compelidos a participar desta festa, ao contrário, não por culpa nossa, pelo pessoal da construção pesada, que até se diz que é pesada, porque utilizam-se de máquinas pesadas e poucos contingentes de operários. Mas, dadas as vultosas obras que têm saído, realmente os contingentes de
de operários acabam sendo de 2.000, 3.000 num único acampamento, o que suscitou e possibilitou essas revoltas e que incendiaram os acampamentos e tudo. Aí, e isso em momento em que nós, que fazemos o Sinduscon no país, e também os sindicatos laborais, temos marchado, na medida do possível, para consensos e temos evoluído muito, de toda forma, em nossa relação. E o nosso país, que já é excessivamente regulado em excesso, que trazemos uma carga de obrigações e encargos de toda a natureza. Ainda ontem isso foi muito reconhecido aqui num painel que houve, inclusive por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Nós fazemos a contramão dos países civilizados que querem minimizar as suas tarefas, essas tarefas burocráticas. E a gente não. A gente quer engrossar o caldo por coisas que não seria da construção civil. É por conta disso que a Bahia, desde sempre, se colocou veementemente contra justamente esse acordo, esse compromisso, que não via necessidade dessa coisa cair na gente. Não tinha como esse negócio ser vestido na gente de uma forma que a gente vinha evoluindo naturalmente, como tem registros vários aí. Deixar já isso aí. Érico. Pernambuco. Vou ler um texto aprovado em Assembleia em Pernambuco. As condições de trabalho ajustadas em normas coletivas aplicáveis a obras temporárias do PAC ou de eventos esportivos nacionais, além de afetar o equilíbrio do contrato em curso, vem servindo de parâmetro para negociações coletivas das atividades econômicas permanentes da construção civil nos estados e também em outros setores econômicos, o que implica necessariamente na elevação dos custos dos produtos e, consequentemente, incremento da inflação, afetando a sociedade e a economia como um todo. Os interesses de classes ou corporativos não poderão se sobrejugar ao interesse nacional. Isso é para a gente pensar que uma coisa localizada em obras que não vamos ter com frequência, não afeta a minha empresa lá em Pernambuco, de 50 funcionários. A líder sindical, laboral lá, é ativa, é atuante. O diálogo é permanente. Eu não preciso que outra pessoa venha dizer como eu dialogar com a minha. Então, isso tem que ser de chão de fábrica. Ela não deixa passar nada lá em Pernambuco. 15 anos atrás, quando eu entrei na vida sindical patronal, entrei porque estava tendo tiro de 12 em canteiros de obras em Pernambuco. Tá? Ela era recém-possada presidente do sindicato, não se filiava a nenhuma das centrais, que já existiam naquela época, principalmente a CUT, hoje ela é CUT, tá certo? Hoje ela é arquiteta formada, pós-graduada em engenharia de segurança e está fazendo doutorado no mesmo segmento. Então, evoluiu as relações de trabalho no país. Agora, nós não podemos colocar isso de maneira que fatos isolados, em obras isoladas, temos problemas em Pernambuco? Temos, eu lhe digo por quê. Briga de base sindical de vocês, das centrais. O pessoal veio da Bahia, o pessoal veio do Rio e tomou um sindicato fraco, inexistente, Sinicom, né? Estou lendo Laboral Sinicom, que eu não sei lá o nome lá em Pernambuco, que não é minha base. Não, estou dizendo o Laboral equivalente ao Sinicom, lá em Pernambuco. SUAP. Agora, no final de ano de SUAP, vão para fora 46 mil trabalhadores da construção civil. Onde vamos colocá-los? O governador, muito habilmente, abriu outro polo no norte e está se implantando a Fiat e os emos derivados. Esse pessoal vai migrar de SUAP para lá. Mas lá foi mais um movimento sindical de briga de território das centrais do que propriamente do trabalhor. Porque empresário sente, é no bolso.
Parou minha obra, eu estou preocupado. Não precisa queimar os canteiros, que não sou eu que vou estar lá usufruindo. Os canteiros lá eram de split, ar-condicionado, colchão ortopédico. Por quê? A Secretaria do Trabalho em Pernambuco, tirando a do Rio Grande do Sul, claro, é uma das melhores em termos de fiscalização. Não passa. O CPR em Pernambuco funciona. Essa mesa nacional nada mais é do que um reflexo dos CPRs, do CPN, que estamos fazendo agora em nível nacional. Nada contra. Infelizmente, para mim, que tenho que botar a gata para miar, eu sou o mesmo autor em Pernambuco, no CPR, sou o mesmo autor aqui na CEBIC, lá no Planalto, junto com vocês. Então, minha empresa deixa de gerar emprego, deixa de gerar renda, porque eu acredito no que faço. Certo? Então, o que a gente quer é bom senso de ambas as partes. Diálogo, nós estamos abertos. Não estamos aqui falando de precarização. Esse exemplo que o senhor deu, eu vou lhe dar outros. Eu vou lhe dar o exemplo de Maringá, do prefeito, fazendo maravilhas. Tá certo? Então, nem tanto ao mar nos exemplos, nem tanto à praia. Nós temos que... Isso aí é um desvirtuamento. Lugar de ladrão é na cadeia, de sonegador é na cadeia, de corruptor é na cadeia. Isso não nos afeta. Nós somos aqui uma entidade que procuramos e divulgamos o certo, o correto. Queremos trabalhar, queremos botar nossa cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. Agora, exemplo rápido, sou conselheiro do SES, sou conselheiro da Previdência em Pernambuco, que no caso é Recife. O SESI São Paulo tem 10 vezes mais verba do que o SESI que eu sou conselheiro. Então, são realidades totalmente diferentes. Eu preciso qualificar. O presidente da Fiesp lá em São Paulo diz: quanto é que tu quer? Toma aqui o cheque. O meu tem que vir para Brasília, tem que vir pedir ao Departamento Nacional para poder chegar a verba em Pernambuco e a gente conseguir fazer a qualificação. Outro exemplo, 2009, estivemos lá com o ministro do Trabalho, que aí a verba era no Ministério do Trabalho, hoje já é na Educação, para pedir recursos para treinar mão de obra em Pernambuco em função dos adventos de swap. Conseguimos, na época, 8.353.000. Queríamos que o SES e o SENAI fizessem, mas pelo preço do edital, as entidades não entraram. Entraram 2 ONGs, que era para gastar esses 8 milhões em um ano, em 2 não conseguimos gastar metade. Então, são essas coisas que a gente precisa. Como fazia Brasília? O Ministério do Desenvolvimento, lá o Ananias, mandou 42 mil cartas para o público-alvo, oriundos do Bolsa Família. Sabe quantos apareceram? Um apareceu para se beneficiar. Vale transporte, alimentação no curso e uma bolsa de R$100. Um apareceu com medo de perder. Foi obrigado a fazermos um comitê e pegar os CRAs das regiões metropolitanas, das prefeituras, e botar para ir buscar em casa, jurando de pé junto que ele não ia perder para poder funcionar. Então, a base é muito diferente do topo. Obrigado, Érico. Você tinha pedido para fazer uma intervenção? Nossa amigoria acabou concluindo o que eu ia falar. Eu acho que existe, assim, discutir hoje as cláusulas de um acordo, né? Já foi escrito, já está sendo escrito. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas eu compartilho ali as palavras dele. E se a empresa dele já estivesse assumido aqui o compromisso deste acordo. Então, se é um acordo tripartite, né? E aí, qual a disponibilidade que as entidades sindicais trabalhistas estão fazendo para a gente cumprir a lei das cotas do deficiente? Aonde está essa visão? O acordo está falando dessas leis, essas coisas que estão penalizando. Ontem a gente viu aqui mesmo, né? Vários representantes aqui falando das cotas. Eu participei depois lá no SECONSE, a secretária do Ministério do Trabalho estava lá, a gente fez a pergunta para ela: como conduzir uma fiscalização, sendo que a gente colocou num acordo, a gente colocou no anúncio no jornal, a gente foi no SESP tentar capacitar e não achamos um deficiente físico. Ela respondeu: eu não tenho a varinha mágica, a lei tem que ser cumprida.
Então, a minha pergunta, aonde estão essas questões polêmicas num acordo igual esse? Porque a política do funcionário, cada empresa tem a sua. Ok. Eu tenho 110 funcionários e a gente tem uma política lá de qualidade de vida. Uhum. Né? A gente tem um entendimento. Agora, as entidades sindicais trabalhistas não dão suporte também nessa questão do trabalhador. Perfeito. Esse é um outro tema que a gente tem preocupação com ele, e há uma agenda que a CIBIC certamente vai trabalhar na busca de soluções. Mais alguém quer se pronunciar? Espírito Santo, só um minuto, deixa o companheiro do Espírito Santo falar. Só queria falar. Boa tarde. A nossa preocupação lá no Espírito Santo é o mau uso do compromisso. Quer dizer, antes mesmo do compromisso ser assinado, já estava sendo apresentado para nós lá, até com motivo de paralisação e tudo mais, para poder... Temos que aderir, antes mesmo de ter assinado, ter aquela pose da foto e tudo mais. Então, essa é que é a nossa preocupação, que é um compromisso tripartite, quando foi. Onde é que está o compromisso realmente escrito lá, e isso vai sair no regimento, das entidades de fazer o bom uso, de fazer uso daquilo que está sendo dito aqui. Só a palavra diálogo aqui já foi citada aqui umas 60 vezes. Então, que as entidades sindicais usem o compromisso de usar o diálogo, não a pressão, a obrigação, a movimentação através da greve. A nossa preocupação é o seguinte: assim como as armas surgiram lá na pré-história para defender a vida, hoje elas estão sendo usadas para tirar a vida. A gente não quer que isso transforme uma arma para um compromisso de aperfeiçoamento das condições de trabalho, vire uma arma contra as empresas que atrapalhem esse compromisso. Então, a gente precisa de compromisso dos três, inclusive das entidades. Obrigado. Eduardo, pois não, tenho muito prazer de ouvir seu... O companheiro aqui falou... Se apresenta, por favor, no seu cargo, na sua posição sindical. Eu estou aqui representando o Sintramonte, Sindicato da Montagem Industrial aqui de Minas, mas eu sou o negociador da Federação Nacional da Construção Pesada e da Confederação Nacional da Construção, lá na mesa, né? Fico lá nessas reuniões e tal. Eu acho que tem duas coisas. O companheiro falou uma coisa aqui que é importante, né? Evolução. E eu acho que é importante a gente entender que, na evolução da humanidade, o ser humano primeiro aprendeu a usar a arma, para depois aprendeu a falar. A primeira coisa que ele aprendeu foi se defender. Então, a selvageria ela vem antes do processo civilizatório. É assim na vida das pessoas. Se a gente evoluir para um processo civilizatório, dando prioridade ao diálogo, realmente desarma. Agora, esse é um processo de mudança de paradigma, gente. Não é um processo assim, faça-se. Não é assim, não vai acontecer. Vão ter conflitos, vão ter problemas, vão ter lugar onde vão usar mal o acordo, vão ter lugar onde vão usar bem o acordo. Então, o processo tem que ser um caminho de mudança de paradigma, porque tem algumas questões, eu tenho insistido nisso, inclusive com a bancada patronal, porque nós estamos coordenando a bancada dos trabalhadores. Então, a FENATRACOP está coordenando as centrais, o processo todo dos trabalhadores. Lá, o que existe do ponto de vista de encaminhamento? Houve uma mudança de 3 anos para cá, exatamente por causa das grandes obras, dos volumes de contratação, das migrações de obra para obra, porque a pessoa leva a cultura de um lugar para o outro. Então, você que tem uma empresa pequena em Recife, com esses 40 e poucos mil que vão sair e vão para Goiânia, vão querer as condições de swap. E aqueles que não estiverem nas condições de swap, que não forem para Goiânia, forem para a sua empresa, ou para a sua empresa, vão querer as condições de swap. Isso não é uma coisa, vamos falar assim, pensada, articulada, arquitetada para destruir, não. Isso é fato. São milhares de pessoas que estão transitando de grandes obras para pequenas obras, estão mudando a cultura nesse processo. A cultura sindical e a cultura empresarial. Isso é fato, não vai parar, vai acelerar o processo de migração.
A outra coisa que eu acho que é importante entender é que houve uma mudança de qualidade, não no sentido de melhor ou pior, nas organizações sindicais dos trabalhadores. A Organização Sindical dos Trabalhadores não tinha organização nacional. Eu não sei se vocês sabiam disso. Estava todo mundo dentro da caixa preta da CNTI, da construção, e saiu da CNTI e se criou organizações verticalizadas nacionais. Isso não existia um ano atrás. Isso tem um ano que aconteceu. Então, querendo ou não, as orientações nacionais, sindicais, chegarão lá em Pernambuco. Porque, pois é. Então, o que você... Antes, mesmo sem CUT, mesmo que o cara não seja ligado à CUT, vão chegar através dessas organizações, porque o processo mudou de qualidade. Então, a nacionalização, como disse o companheiro do Ceará aqui, que colocou essa questão da preocupação do acordo coletivo nacional, etc. Um acordo coletivo nacional haverá. Tem a menor... Você pega a análise assim, do que vai acontecer, não por base disso aqui, e não para impor a todos, mas haverá nas condições daquelas empresas que são nacionais. As empresas que são nacionais esperem, porque vai ter um acordo nacional. Isso é óbvio, porque as condições são nacionais e o processo de negociação se dá a nível nacional. Então, isso não afeta necessariamente uma pequena empresa, mas, do ponto de vista da melhoria das condições nessas grandes empresas, vai afetar, por quê? Porque aquele trabalhador, quando sair da grande e for para a pequena, ele leva a cultura. Eu lembro das greves de 80, né, lá em São Bernardo, quando demitiram aquela renca de gente lá depois das greves, em São Bernardo, o pessoal mudou tudo aqui para o sul de Minas. Aí o movimento sindical metalúrgico surgiu no sul de Minas inteiro. Surgiu e Aí tu fala, pô, milagre, aconteceu. Não, é porque traz a cultura. Esse processo é natural. Eduardo, concluindo, por favor. Então, eu estou tentando mostrar, assim, há uma situação nova do ponto de vista dos trabalhadores que eu acho que tem que ser considerada. A outra coisa é em relação ao compromisso em si. A adaptação do compromisso para as pequenas empresas e até para algumas empresas médias é necessário. Tem que ser feito mesmo, porque senão não se adapta. Mas eu acho que vocês deviam entender algumas preocupações que vocês colocaram, ao contrário. Se eu tiver um acordo, uma convenção, estabelecendo condições melhores antes da obra, eu obrigo, não é a mim, é ao governo. Por quê? Porque a convenção tem que ser cumprida. Então, esse processo também é assim, não é só do ponto de vista negativo. Porque uma licitação não pode desconsiderar a convenção coletiva. Então, calma, eu sei. Eu estou te falando o seguinte, existem lados diferentes nessa argumentação, que não pode ser visto só de um lado. E esses argumentos, a gente vive eles todo dia na mesa. Obrigado, Eduardo. Acho que foi uma contribuição interessante que você trouxe para nós. Nós estamos nos aproximando do nosso limite de tempo. Eu preciso passar a palavra ao Feijó. Mas eu tive a impressão que aquele senhor levantou. Aquele senhor? Sim, diga. Se identifica, É bem por favor. simples. Sinduscom Oeste, Paraná. O que me foge um pouco é que, lá, pelo menos na nossa região, a grande preocupação que um problema específico do governo ou de uma grande obra poderia ser transferido numa grande evolução que já existia nas regiões, das negociações coletivas, e como o companheiro falou lá, que não nasceu, já existe. E aqui continua se dando alimento para isso. Eu questiono a posição da CEBIC. Vai deixar migrar isso para as pequenas? Isso está bem considerado pelo companheiro ali da Força Laboral, que parece que pela cabeça dele, sim. Então, é uma questão existencial. Eu acho que a questão é um pouco mais posicionamento mesmo, representatividade. Bom, se você se preocupa, eu posso te tranquilizar com relação à CEBIC. A posição da CEBIC nesse processo é esgotar todas as possibilidades de diálogo e ir ao limite do... E se chegar ao limite e nada for feito, a CEBIC rescinde, se exclui, sai
do processo, mas só depois de esgotados todos os esforços de diálogo e de busca de conciliação. A nossa posição clara da diretoria da CIBIC é essa. E é bom que eu diga a você, aproveito para dizer, Feijó, porque você fez uma colocação na última reunião no sentido do desejo de que houvesse adesões por parte de empresas representadas pelas entidades vinculadas à CIBIC, né? E nós achamos que esse processo de esclarecimento das especificidades, das coisas, é preciso que ele evolua, é preciso que ele aconteça, para que a gente possa, ao final disso, trabalharmos no sentido da difusão do estímulo para a adesão das empresas. Nesse momento, o que ainda está posto, a gente não tem condições de fazer, até porque você assistiu às manifestações de diversos sindicatos que são por nós representados. Nós temos uma base, e a nossa representação evolui em função da manifestação da base. A base são os nossos sinduscons. E nossa posição, a posição de diretoria da CIBIC é clara. O diálogo, a negociação ao limite. Se não for possível e tiver condições inaceitáveis, a CIBIC se retira. Essa é a posição. Bom, muito bem, para encerrar, então, dizer o seguinte. Da parte do governo, e tenho certeza da parte dos trabalhadores, à disposição do diálogo continuado. Nós temos expectativa de que esse compromisso ele possa ser um instrumento que aperfeiçoe a negociação cotidiana do ponto de vista de melhorar as condições de trabalho. Esse é o objetivo. Aliás, um governo que pensa em inclusão social não podia pensar de outra forma. O país não pode crescer sem melhorar as condições do seu povo, seja pela distribuição de renda, de programas sociais, de políticas públicas, seja do que for. Não tenham a ilusão de que é o acordo que vai fazer com que melhores condições de trabalho cheguem às suas empresas. O que vai fazer as melhores condições de trabalho e salário chegar nas suas empresas é porque é inevitável que os trabalhadores reivindiquem melhores condições de trabalho e salário. Eles farão isso através das suas entidades. O que eu quero aqui afirmar, este diálogo será mais fácil ou mais conflituoso, dependendo da opção feita. Se a opção for pelo conflito, vai acontecer pelo conflito, com as consequências que isso tiver. Se a opção for feita através de instrumentos adequados e competentes de negociação, a questão será resolvida de forma mais fácil, e mais fácil, inclusive, de um trabalhador que tem o seu representante numa determinada empresa ser capaz de dialogar com aqueles trabalhadores para, inclusive, dizer a eles, olha, as condições que vocês estão pedindo nesta empresa não são possíveis por causa disso, disso, disso e disso, mas são possíveis essas, essas e essas e essas. Porque se não tem essa representação, quem é que diz para o trabalhador que é o parâmetro? O seu contratante? O trabalhador olha para falar, esse cara ganha dinheiro nas minhas costas, que é a sensação dele, está me enganando. Ou não é assim? Eu estou mentindo. O trabalhador, tendo seu representante, tendo seu canal adequado de diálogo, poderá, a partir deste processo, até entender que naquela empresa determinadas condições pactuadas em outras, ali são mais difíceis de obter. E dialogar com o seu contratante, o que é que pode ser feito para compensar isso? De forma que a empresa fique bem, o trabalhador fique bem, todos e consigam adequar essas condições. E eu tenho certeza, Antônio, a CIBIC não vai sair do acordo. Sabe por quê? Porque nós demonstramos, ao longo desses meses que nós estivemos negociando, que nós sempre fomos capazes de encontrar a saída. Nós demonstramos isso. Que nós sempre fomos capazes de encontrar a saída. Agora, se a saída é ter um acordo tão inócuo que não sirva para nada, também não interessa ter o acordo, certo? O acordo tem que ter alguma consequência, o compromisso tem que ter alguma consequência, alterar alguma cultura. Porque se não for para nada, só para ser um documento, para que nós queremos? Deixa a vida fluir do jeito que ela quiser. Se nós estamos nos propondo a construir um compromisso,
É para que ele tenha efeitos. E qual é o efeito aqui? Aqui eu quero compartilhar com o Armon um efeito civilizatório, aonde o conflito seja mais raro. E a partir desse processo de construção, melhore as condições de trabalho, melhore a renda dos trabalhadores, porque isso melhora a economia nacional, melhore a lucratividade das empresas, melhore a produtividade. E diminuam os momentos de conflito que acabam sendo perdas de produtividade. Perdas, às vezes, de saúde e segurança no local de trabalho. Você disse bem, meu chefe. Com compromisso e sem compromisso, a CUT está lá. E o que ela reivindica no Rio Grande do Sul, vai reivindicar em Pernambuco. E o dia que em Pernambuco for melhor, ela vai reivindicar no Rio Grande do Sul. Não tem conversa nisso. Vai fazer e vocês sabem que vai ser feito. Agora, a chance de ser mais adequado ao porte e à especificidade de vocês é tendo instrumentos de diálogo que possibilitam estabelecer quais são essas diferenças e por que essas diferenças têm que ser levadas em consideração no momento de pactuar. É disso que nós estamos falando. Então, eu tenho certeza absoluta que a CEPIC não sairá do acordo, porque esse acordo é um bom instrumento de evolução na relação capital-trabalho e de construção, inclusive, de saídas para as diferenças. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, gente, muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Peço desculpas a quem pediu a palavra, mas o tempo impede que a gente possa prosseguir. E daqui a pouco, daqui a 5 minutos, temos um segundo painel sobre qualificação profissional.